E estamos começando mais um episódio do Vivendo no Ártico. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E vamos lá, Matheus. O que vamos ter aqui hoje? Tiago, hoje a gente vai falar sobre como transformar o seu hobby num negócio e também sobre experiências profissionais e pessoais ao redor do mundo. E como passar essas experiências também para os seus clientes. Perfeito, mas antes de apresentar o convidado de hoje, eu queria falar com você, que ainda não é inscrito no nosso canal, clica aí no botão, se inscreve, clica no joinha também, para cada vez mais a gente conseguir alcançar mais pessoas aqui no nosso estado, aqui em Natal. E o convidado de hoje, ele que pediu demissão do seu trabalho em 2015 para dar uma volta ao mundo e hoje fundou uma agência, né, de viagens, de experiências, que se chama Viagem de Experiências, para fornecer essa experiência também para outras pessoas que você viveu na sua jornada, né? Muito bem-vindo, Daniel. Valeu. E aí, prazer, pessoal? Também, né? Prazer. Primeira vez te vendo aqui. Prazer. E como foi esse início, né? Como foi esse momento que você falou, rapaz, é isso aqui que eu quero, e descobri que depois disso que você queria, que você viveu, eu preciso levar isso para outras pessoas também viverem como eu vivi. Bem, na verdade, foi uma longa etapa, né, até chegar aí. Eu acho que, igual, eu sou de Brasília, né, começar pela base. Sou de Brasília, mudei para Natal, e aí eu estudei aqui, né, fiz faculdade de administração. E quando eu estava trabalhando na empresa da família, tudo, vamos dizer, normal. Tinha uma namorada, tinha meu carro, 20 e poucos anos, né, tipo, da classe média, assim, você já tá dando aquele passo ali e tal, para construir suas coisas, e eu tava completamente infeliz. Eu falei, gente, não tô feliz nisso aqui não. E aí eu falei, pô, eu quero aprender uma coisa diferente, eu quero me colocar numa situação de vulnerabilidade, de não saber o que vem. Eu falei, vou fazer intercâmbio. E para onde que você vai, né? Porque eu sempre falo que é como se fosse um funil, né? Você tem todas as opções, mas aí você vai funilando e tal. Você tem Estados Unidos, não queria, Austrália, Irlanda. Quando chegou na Irlanda, eu falei, não. Irlanda era Europa, falava inglês, podia trabalhar. Eu falei, eu vou para lá. Aí correria, né? Juntar dinheiro, pai e mãe não queria ajudar, não, mas eu vou. E aí você vai naquela luta e tal. Então já tiveram desafios. E eu fui para Irlanda. E quando cheguei lá, sem falar zero inglês, né? Sem conhecer ninguém, aí foi aquela relação. E eu ia passar 6 meses, que era o acordo com os meus pais, e eu acabei ficando 5 anos e meio. E é um país que muitos brasileiros não buscam como primeira opção quando decidem ir para lá, né? Exatamente. Quando você vai com o propósito de trabalhar, aí você vai acabar chegando na Irlanda, né? Porque você pode trabalhar legalmente lá. E quando eu fui, o sistema era diferente ainda. Hoje está me atualizando um pouco, né? Como está a situação para quem é estudante ir para lá, mudou bastante. Mas era muito mais fácil, era mais acessível ainda na época. E aí eu fui e morando ali, viajando e estando independente, eu comecei a trabalhar na 3ª semana. E aí eu comecei a trabalhar na área de vendas da agência de intercâmbio que eu fui. Ou seja, em 2010, isso a gente tá falando de 14 anos, eu já comecei a vender sonhos, vamos dizer assim, né? E aí, pô, a pessoa vai abandonar trabalho, abandonar tudo no Brasil, família, não sei o quê, pra viver o que eu tinha vivido, que era fazer intercâmbio. E aí eu comecei com aquilo, logo eu fui para logo não, um ano depois, eu fui convidado a ser supervisor dessa empresa, e aí gerente comercial, e cheguei a diretor comercial. Na época que eu comecei, nós éramos 5, 6 funcionários. Quando eu cheguei a diretor, nós já tínhamos 120 vendedores só em Dublin. Então a empresa cresceu, começamos a franquear no Brasil, montamos um escritório na Espanha e a gente trabalhando com outros destinos. Já estava vendendo Austrália, Canadá, Estados Unidos e começou a expandir. A empresa teve um problema, acabou fechando e eu fui trabalhar como gerente comercial de marketing de uma universidade em Dublin. Né? Então, aí nessa etapa, como eu tinha dedicado muito tempo para a empresa de outra pessoa, eu falei, quer saber uma coisa? Vou trabalhar na empresa de outra pessoa agora, mas não vou mais levar trabalho para casa, eu vou trabalhar aqui dentro e meu foco é juntar dinheiro, eu quero dar a volta ao mundo, era meu propósito. Né? Então, eu falei, vou abandonar tudo aqui e vou dar uma volta ao mundo. E aí foi com isso, aí eu consegui, juntei grana quase 2 anos, fiz uma volta ao mundo, passei 2 anos viajando ao redor do mundo com foco em trabalho social. Em todos os continentes? Não passei por todos os continentes, né? Eu acabei América do Sul, Europa, África, Ásia, né? E aí acabei voltando aqui para América do Sul. E aí voltei para o Brasil e era aquela situação, meus pais, volta para casa, tá muito tempo viajando e tal. Aí cheguei em casa, precisa arranjar um trabalho. Eu falei, caramba, como é que eu vou encaixar, né? Ainda até olhei, eu falei, como é que eu procuro trabalho? Né? Joguei no Google, trabalho em Natal. Eu olhei e falei, gente, isso aqui não tem nada a ver comigo, não. Aí eu falei, quer saber? Aconteceram algumas situações nesse processo de tentar entender o que eu queria. Entrei num quadro depressivo, imagina,
pra me lidar com isso, né? Tipo, tinha acabado de voltar de uma volta ao mundo, que é um sonho de muitas pessoas, né? Que amam viajar. Sim. E aí cheguei em casa... Vivendo várias experiências, culturas diferentes. Conhecendo gente, Você voltou né? em que ano pra cá? Eu voltei pra cá em 2017. Aí logo no início passei por esse momento de depressão e tal. E foi muito importante Por pra não saber minha o que etapa. fazer, né? Tipo, Foi pressão familiar, Sim. comparação, uma série de coisas. E a própria... eu me coloquei num buraco mental e eu não conseguia sair dali, né? Aí meus pais me ajudaram com psicólogos e tal. E aí, quando eu saí disso, eu falei, quer saber, eu vou viajar pelo Brasil. Eu amo viajar, vou viajar. Vou rever os meus amigos e conhecer coisa nova. Aí passei um ano viajando pelo Brasil. Nesse processo, voltei para Natal, estava aqui na Roberto Freire, caminhando com os meus pais. Aí eu falei... Todo mundo, não, vários amigos falaram assim, Daniel, me ajuda a montar roteiro para ir para a Índia, me ajuda a ir para o Nepal, me ajuda a ir para o Cazaquistão, me ajuda a ir não sei para onde. Eu falei, ajudo. E sentava e tá ajudava. lugares bem diferentes do que o comum. Exato. Porque busca, né? era o meu perfil de viagem. Na verdade, né? Aí, Não, massa. com isso, eu falei, quer saber uma coisa? Eu nunca cobrei por ajudar isso. Não conseguia. Eu falei, caramba, não vou cobrar. Não faz sentido para mim. Né? E aí eu não conseguia botar preço. Aí, quando foi em 2018, eu falei, quer saber um negócio? Eu vou montar uma agência. E eu não vou cobrar para fazer o pacote da pessoa, mas vou criar uma viagem onde eu vou como líder de expedição, não faço a função de guia, né? E eu acompanho a viagem. E aí comecei a montar o projeto. Montamos uma viagem para a Índia e para o Nepal, aí montamos em 30 dias, porque é uma logística Nepal maluca. é pro Everest. Isso. Na época, essa viagem para o Nepal, a primeira, ela foi com foco em trabalho social, Sim. com foco em yoga e cultural histórico. Né? Porque eu acabei indo para o Nepal, antes de abrir minha empresa, algumas vezes para fazer trabalho social. Né? E eu acabei voltando para lá em 2015, houve um terremoto massivo. Então todo mundo estava saindo do Nepal e eu cheguei lá pós-terremoto. Né? E aí eu queria, porque eu já tinha conhecido um pessoal que eu tinha ido alguns anos antes, e eu acabei chegando no Nepal para ajudar pós-terremoto. E a minha ação lá, nós reconstruímos 210 casas, 4 escolas e compramos toneladas e toneladas de comida. Né? Então, foda. eu já tive eu tinha uma ligação muito forte com o Nepal. Né? E quando eu falei, beleza, vamos levar o pessoal para viver a experiência com yoga, com trabalho social e cultural histórico. Pô, é um país hindu, é um país budista, é um país, a cultura é muito diferente, o idioma é totalmente diferente, né? O alfabeto, tudo. Então, assim, é uma experiência incrível para quem vai. É um país super pobre, né? As pessoas são muito simples, muito É humildes. muito agricultor familiar também, né? Muito. Durante o caminho pro Everest. Eu já vi Muito, alguns. muito. Exato. E aí, montamos também a viagem ao campo base do Everest, nessa época. Então, de lá para cá, de 2019, foi a primeira viagem, tivemos aí pandemia, né? Uma série de coisas. Reanalisei meu negócio, você vai entendendo o perfil do seu cliente na prática ali, né? Porque o meu modelo de viagem era levar mochileiro, porque era como eu havia viajado na minha volta ao mundo, para viajar. Na prática, o cara mochileiro, ele não vai pagar ninguém, ele quer ir fazer o que eu fiz, explorar por conta, né? Só que eu só fui entendendo isso na prática do negócio, né? Entendendo, conhecendo os clientes e tal. E aí, com a pandemia foi muito bom, porque eu reanalisei o meu negócio, e eu falei assim, quer saber? Eu acho que dá pra gente escalar esse negócio. Só que para escalar, eu não posso estar dentro. E para todas as viagens. Exatamente. Né? Então, agora nós estamos nesse processo de criar os canais para captação de clientes, né? Treinar pessoas para fazer o atendimento, aumentar o fluxo, né, com os parceiros de clientes, né? Toda essa logística que é preciso ser feito para a gente estar aí hábil para aumentar essa capacidade de turistas brasileiros para esses destinos. Hoje nós temos negócios em 15 países, né, entre Ásia e África e Antártica. Então, e aí é isso. Né? Esse é um resumo, né, para vocês entenderem um pouquinho do meu negócio. Perfeito. E para a Antártica, como foi essa ida lá? Foi nessa volta ou foi num momento após? Isso. Antártica, eu tive a oportunidade de visitar agora no final do ano de 2023. Então, para quem viaja e para quem, enfim, pesquisa sobre viagem, Antártica é um sonho. Né? Então, tem até um livro muito legal que é do Shackleton. Shackleton, né? Ele foi ali em janeiro agora. Deu em janeiro? Pois é assim, é uma coisa absurda. Né? O que aconteceu com aquele povo lá, passaram 2 anos, né, presos lá por causa de uma situação e sobreviveram, ninguém morreu. Então, assim, e aí, para quem já leu Shackleton, que para quem, enfim, é o Polo Sul, né, do nosso planeta. E eu queria muito ir. E em 2019, uma colega, ela falou que era ir para a Antártica. Eu falei, peraí, deixa eu achar esse
um tour para você aqui. E aí, na verdade, ela achou a empresa, passou para mim, eu entrei em contato com o pessoal e falei, olha, eu tenho um cliente para vocês. E aí, ela foi através da minha agência em 2019. Quando foi ano passado, eu falei, gente, eu tô precisando fazer um negócio diferente, acho que eu vou para a Antártica. E aí, entrei em contato com eles me passaram os valores. E uma viagem que normalmente custa 10 dias na Antártica, hoje está na faixa de 10, 11 mil dólares. Né? E aí, eu consegui essa mesma viagem por 4 mil dólares. Entendeu? Ou seja, é uma viagem com um ticket mais alto, né? Mas quando você compara 4 mil dólares para 11 mil dólares, Dá para fazer 3. Pois é. Para quem já estava preparado para ir, é uma boa economia. Eu falei, gente, eu não vou perder essa oportunidade. E aí, tudo eu acabo compartilhando no meu Instagram, pessoal e tal, quase tudo. E aí, quando eu compartilho, eu falei, pessoal, estou indo para a Antártica daqui 3 semanas. O valor era esse e eu vou pagar 4. Aí uma pessoa falou, Daniel, eu vou também. Pessoas que acompanham meu Instagram, sim, clientes que já viajaram com minha empresa, eu vou também. E aí comecei a direcionar para o nosso atendimento. E ainda fomos 8 pessoas. Né? Gente do sul, de Goiânia, gente de São Paulo, tudo quanto é lugar do Brasil, né? Organizamos, nos encontramos no Ushuaia, né? Na Argentina, e de lá saímos. Terra do Fogo, né? Terra do Fogo, exatamente. Terra do Fogo. Agora, essa era até uma dúvida que eu tenho, porque eu percebi que você tem o seu Instagram hoje em dia com acho que quase 60 mil seguidores. Nessa sua volta ao mundo, você já estava documentando a sua jornada lá? Como é que foi essa construção de audiência? E se os seus primeiros clientes foram pessoas mais locais aqui de Natal ou foram pessoas que você foi captando ali nas redes sociais, anunciando que você ia fazer essas expedições? Isso, uma boa pergunta. Quando a gente... Porque hoje em dia, desde Anderson Dias, né, 190 edições, virou uma febre. Todo mundo sai para viajar o mundo e sai documentando, e no decorrer do trajeto vai pedindo ajuda, vai documentando a jornada, e a galera vai gostando de acompanhar. Mas naquela época, né, exato, que você foi... Exato. Assim, eu sigo viajantes pessoas incríveis que, quando eles viajavam, não tinha nem... Eles levavam um mapa mesmo. Mapa e câmera. Exatamente. Não registravam, né? nada. São pessoas que não têm nem uma boa gestão de redes sociais e que, para mim, são os viajantes mais incríveis assim que eu acho, de brasileiros. Né? Mas quando eu comecei minha volta ao mundo, em 2015, era Facebook na época. Então eu tinha o meu perfil, mas eu criei um canal chamado Próxima Parada. Então criei uma página que hoje em dia mudou, né? Porque nós mudamos para o nome da minha agência, que é Viagem de Experiência. Então nós tínhamos nós tínhamos o canal, o blog, Próxima Parada, o canal no Facebook e nós tínhamos um canal no YouTube. Né? Como eu tinha tempo, eu estava viajando muito tempo de uma cidade para outra, eu ficava editando os vídeos e subia, né? Mas eu parei com isso, acho que em 2019, nunca mais fiz nada, mas ainda recebo o que o pessoal comenta, eu recebo as notificações, né? Mas aí foi isso. Então, assim, aí houve a migração, vamos dizer assim, para o Instagram, e aí aos poucos foi subindo a quantidade de seguidores, mais gente falando, muitas matérias de viagens, né, em outros canais também aqui no Brasil, né, canais grandes de revistas grandes de viagem, portais de viagem e tal. Então acabou tendo uma disseminação maior, né? Mas hoje em dia, quais são os principais canais que você utiliza para a sua agência de viagem para estar captando clientes? É o seu Instagram pessoal? Você falou que está definindo ainda, né? Mas como está sendo hoje? Não, já está definido, vamos dizer assim. O meu canal ele é muito importante para o meu negócio. Né? Nós fazemos captação, bastante captação de clientes de lá. Hoje, acaba que quando eu falo de um destino, eu já coloco o link que direciona para o WhatsApp do atendimento da minha empresa. Né? Então, quando eu estou em viagem e tal, eu não falo, fale comigo. Eu falo, clique aqui, fale com o nosso time. Entendeu? Então, assim, aí a gente recebe, né, esses leads, pessoas que têm interesse de viver aquela experiência que eu estou compartilhando quando eu estou em viagem. Mas hoje nós temos uma empresa, né, que cuida dessa parte de marketing da minha agência. Então, eles criam todo o conteúdo e nós criamos, cada destino nós temos uma landing page e nós fazemos tráfego pago. Então, essa é uma das mudanças que eu quero. Mas é recente ou já estão já faz algum tempo? Há um ano e pouco. E já tem resultados interessantes? Já a gente já consegue ver, né, o ROI, já consegue analisar de forma mais palpável os números, né? Então, é um trabalho que a gente faz bem de perto, para falar a verdade. Perfeito. Agora, uma curiosidade, posso ser que eu tenha falhado nas buscas, mas que o seu Instagram é muito massa. É uma das principais redes, ou talvez ainda a principal, mas para criação de comunidade, principalmente de viagem, porque eu sou
como é um usuário ativo, Sim. né? E acompanha muitos canais. O seu tipo de negócio faz muito sentido com o YouTube, né? Hoje você já pensa em fazer. E por que, se não tem, por que não ainda? Porque documentar todas essas viagens que você faz, Sim. seria muito interessante todas elas estarem lá, né? No YouTube também. Como conteúdo mais longo. Sim. E que fideliza mais a sua audiência ali. Eu conheço pessoas que viajam nesse formato, acho muito interessante, já acompanhei mais, hoje não acompanho muito, né, canais de YouTube para viagem, só se uma coisa muito específica e tal que eu quero vivenciar, eu vou lá e pesquiso, mas é o seguinte, a viagem para mim hoje, ela não é mais assim, eu vou ali para conhecer o destino, eu vou com um propósito, é negócio, entendeu? Então, no momento que eu não tô igual Antártica, sim, você não está mais liderando as viagens. Algumas sim. Algumas sim. Mas o ponto para mim, hoje, eu não tenho, vamos dizer assim, tempo para estar conhecendo um local e tal, e aí eu organizando aquela gestão de imagens, enviando para alguém, acompanhando e tal. O momento que eu não estou em campo, eu estou com meu laptop aberto trabalhando. Entendi. Entendeu? Então, assim, hoje a gente gerencia pessoas, né, negócios em diferentes países, além do segmento do turismo. Agora, abri um outro negócio, né, com mais 3 sócios de turismo. Eu trabalho também com exportação. Né? Então, assim, não faz sentido para mim. Entendi. Acredito que, em algum momento, se for foco, nós vamos ter uma equipe que trabalhando. Essa equipe faria isso. Exato. Aí vamos mandar para os destinos e tal. Esse ano a gente já começa, né? Tem uma pessoa que vai acompanhar já algumas viagens. Nós vamos mandar para o destino, vai acompanhar e aí vai fazer os takes para Instagram, os takes para canal de YouTube, TikTok, o que for. Né? Mas assim, eu optei por esperar as coisas estarem mais estruturadas para a gente ter recurso e contratar uma pessoa profissional para fazer todas as etapas desse processo, entendeu? Perfeito, faz sentido. Então, Mas eu achei o canal, se pesquisar, eu dei uma pesquisada mais a fundo, aí achei. Inclusive tem uns vídeos lá bem interessantes, bem, acredito que até atípicos ali. Tem uma estrada da Macedônia, Estrada de Ferro, parte 1, parte 2 e parte 3. Da Mauritânia. Da Mauritânia, Mauritânia. Isso. Mas eu assisti um vídeo no canal que você fez com alguma amiga sua, foi um dos últimos vídeos que você fez no canal. Ana, provavelmente. Acho que foi. Na Mauritânia. Eu acho que, mas o que eu achei muito bacana do vídeo foi que quando você falou em relação à sua trajetória lá para você ir para o intercâmbio, foi muito parecido comigo. Porque, como a gente estava conversando aqui antes, né? Eu também fui para a Irlanda passar um tempo lá. E quando eu terminei a faculdade, você comentou lá no vídeo, eu estava num momento que eu estava ali bem, assim, estável. Se eu fosse preciso, vindo da classe média ali, teria um suporte em casa. Se eu fosse para lá e voltasse depois de 6 meses, eu teria ido com 6 meses, ter adquirido uma experiência de vida e voltaria e conseguiria retomar de onde eu estava. E foi exatamente isso também que aconteceu comigo. Assim, eu acabei a faculdade, estava querendo fazer alguma coisa diferente, fui para o intercâmbio. Se eu ficasse lá, eu até emendei fui estudar um mestrado em Lisboa também, mas acabei voltando. Legal. Ainda bem que eu voltei, que hoje em dia está aqui. Mas era exatamente isso que eu pensava. Se eu voltar, pelo menos a experiência eu vou ter e eu vou conseguir ter um novo ponto de partida aqui também. E acho que isso é um ponto muito, muito interessante também nessa jornada. Assim, você não levar o intercâmbio também só como, eu vou para ficar lá. Mas os aprendizados que você traz para lá são enormes também. Acho que, principalmente relacionado à educação, assim, eu aprendi muito quanto à educação lá fora com os irlandeses, porque, como eu comentei, eu fui na época da pandemia. E eu fiquei lá na época da pandemia. Então, quando eu ia para um supermercado, por exemplo, lá, a gente tinha fila, e a fila, ninguém precisava falar nada, ninguém precisava organizar. Era uma pessoa chegava, 1 metro. Quando eu cheguei aqui, era todo mundo se encostando, mesmo tendo as coisas no chão. E algumas, assim, só exemplificando, né? Mas quanto à educação, principalmente, e respeito ao próximo, eu aprendi bastante lá fora. É muito interessante. A viagem nos coloca em situações que, às vezes, é normal, mas a gente acaba trazendo para a nossa realidade e enxergando de uma outra forma, né? E trazendo essa mudança para a gente também, né? Isso é muito interessante. Agora, em relação voltando para as expedições, né? Você falou que hoje em dia você não quer estar no centro. Mas eu acho que um dos grandes diferenciais do seu negócio, dessas expedições, é que você já vivenciou todas elas. Isso. Então, isso é um grande problema em alguns negócios, a personificação, né? Quando as pessoas compram você no final do dia, porque você já teve essa experiência.
Como é para você fazer essa transição? Como é que você está planejando fazer? E que as pessoas não seja um evento brusco para os seus clientes ali. O fato de você não estar presente nessas expedições. Se você souber o caminho, me ajuda aí. Porque esse é o grande desafio, né? Uma coisa algumas viagens, alguns destinos, eu já não vou mais. Por exemplo, Índia é um país que eu já passei 1 ano e meio entre idas e vindas. É um país que eu gosto muito e tal. Mas agora, esse mês agora, de março, nós vamos ter o primeiro grupo que eu não vou estar liderando. Índia. Na Índia, isso. Mas os clientes vão para lá. Quando eles chegarem no aeroporto, já vai estar um guia indiano que fala português fluente. Que já está no segmento aí do turismo há que é décadas. Seu. Na verdade, é empresa, né? Sim, tudo que a gente faz é B2B. Perfeito. Né? Então, cada país eu tenho um parceiro local. Não, tô dizendo, mas você na expedição lá, você se relacionou com essa pessoa? Não necessariamente. Entendi, mas... porque essa empresa, eles são... Assim, nós sempre buscamos... Eles fornecem já essa solução. O time, exatamente. E, assim, a empresa que está no mercado há 20 anos, entendeu? Entendi. A empresa que eles são especializados em trabalhar com turistas brasileiros. Então, assim, por mais que a gente não conheça quem é o guia... Traz a segurança da empresa, né? Exato. Já sabe qual o padrão que eles trabalham. Entendeu? Então, assim, a gente fica muito tranquilo. A gente faz uma pesquisa próxima com os clientes quando eles retornam, né, em relação a como foi a viagem, né, para a gente alinhar com o nosso parceiro o que está acontecendo, o que pode mudar. A responsabilidade é muito grande, né? Então, e aí é isso. Então, assim, por exemplo, essa eu já não vou. Eu não ia agora para o Marrocos, que é em junho, mas um grupo que viajou com a minha empresa um ano passado para o Egito, que eu estava, eles disseram: Daniel, a gente quer que você participe e tal. E aí nós tivemos que readequar, né, valores e tal, e eu vou participar. Então, mas a partir dessa eu já não vou mais, para o Marrocos também. Né? Montanha, que é Campo Base do Everest, é uma viagem que para mim ela é muito gratificante de estar ali. Né? O Everest ele tem 8.848 metros. Caramba. Né? Nessa viagem, a gente leva o cliente até 5.364 metros. São 12 dias de caminhada. Né? A gente está andando... Que é o canto mais seguro também, né? Exato. E é onde é um parque nacional, né? Chama Sagarmatha. E nesse parque nacional, você vai pagando as permissões de acordo com a área que você vai. Então, o máximo que a gente consegue chegar é até o Campo Base do Everest. Dali para frente, já custa mais ou menos uns $12 mil por pessoa para você ir para a próxima etapa. Mas é para o Nepal ou é para as aldeias locais? Isso. Ali naquela região tem... o Nepal, a Índia, eles ainda têm um sistema de castas. Né? Então, ali eles têm o Sherpa. Né, que muitas pessoas já ouviram falar, né, por causa da questão das montanhas e tal. Então, essa é uma etnia. Então, os Sherpas, eles moram naquela região ali, que é a região do Everest. Então, com o passar dos anos, os vilarejos que eles tinham, eles foram adequando ao turismo. Entendeu? Então, a gente faz as refeições, a gente não dorme em barraca nessa subida de montanha. A gente dorme nesses vilarejos, nessas casas desse povo local, entendeu? Desses Sherpas. Que nós já sabemos, já mapeamos os melhores hotéis, né, que a gente já gosta de ficar, que a gente leva os nossos clientes. Então, assim, tem uma estrutura, né, mas são 12 dias andando. Durante a subida tem hotéis? São essas casas que... Vamos dar um exemplo. Imagina que tinha uma família que morava na casa aqui e aí começou a vir turista todo ano. O B&B lá na... Basicamente. Só que com muito menos estrutura. Né? Eles têm um salão, uma área ampla. Tem um essencial, né? Canto para dormir, alimentação e... Os quartos não têm calefação. Né? Então, por exemplo, nos dias mais frios, a gente chega a pegar menos 15, menos 20 e não tem nada que esquente o quarto. Então, você entra dentro de um pequeno freezer ali. Né? E aí a ideia é durma o quanto antes. Né? Coloca um saco de dormir, cobre tudo ali. Então, assim, é uma experiência muito incrível. O perfil de cliente que a gente tem nessa viagem é muito legal. A troca é muito boa. Né? Então, assim, é uma viagem que eu não sei como que eu vou conseguir me desligar, porque eu subo ao Campo Base do Everest 3 vezes por ano. Eu tô saindo daqui agora esse mês, né? Vou passar aqui pela América do Sul resolver umas coisas, mas aí vou direto pro Nepal. Então, abril e maio eu tô subindo lá ao Campo Base. É uma viagem muito incrível. E você já ultrapassou em 5 mil? No Campo Base do Everest, eu fui a 5.500, né, em outra trilha que vai para uns lagos lá e tal. E eu subi a montanha mais alta da África, na Tanzânia, que chama Kilimanjaro, é lá 5.895. E agora em janeiro, né, nós vamos subir a mais alta da América do Sul, que chama Concagua, né, que está a quase 7 mil metros. Tem um desafio que é chamado Sete Cumes.
né? Poucos brasileiros tiveram a oportunidade de viver a experiência. E eu e um grupo de amigos, a gente está vamos dizer, nesse desafio pessoal, né? São 10 anos e a gente quer subir a montanha mais alta de cada continente. Então, já subi a da África 2 vezes, vou subir agora o da América do Sul, né? E aí o Everest, por exemplo, a ideia é 2028, mais ou menos, a gente está subindo. O investimento é alto, né? Hoje, para você subir o Everest, a empresa que te leva, você vai pagar mais ou menos uns $60 mil, $300 mil, né? E a preparação que você tem que ter para chegar lá, você vai gastar mais ou menos uns 200 mil. Então, assim, hoje para você 100%, subiu 100%, isso aí. para você ir até o cume. Então, você vai gastar mais ou menos hoje uns $500 mil para você subir a montanha. Leva 2 meses, né? Do momento que você chega lá na montanha e faz todo o processo de subida, mais ou menos 2 meses. E descida, né? Isso. Mais ou menos 2 meses. Então, assim, é um puta desafio. Ano passado morreram 17 pessoas, né? Então, assim, e esse ano agora, vamos ver como é que vai ser. E tem o suporte do helicóptero, né? Que eu já vi lá, mas ele não sobe também em alto. Não sobe tudo. Topo, né? Hoje, o principal piloto, o principal piloto brasileiro lá é amigo nosso, né? É o Alex, de São Paulo. A gente já sempre voa com ele e tal. Hoje, 10% dos nossos clientes que vão até o campo base, até 5,364, eles voltam de helicóptero, resgatados. Então, a pessoa, quando ela está comprando, tem gente que fala, mas você fala isso você não está ajudando a vender. Eu falo, não, mas é isso mesmo. Você tem que estar ciente. A realidade. Você tem que estar ciente que talvez você tenha um problema lá e a gente vai ter que evacuar. E tudo isso já está incluso ou tem que pagar uma taxa adicional quando precisa acionar? Isso. O seguro a gente coloca, tem uma empresa parceira, que é australiana, que oferece esse seguro pra gente, né? Hoje, para essa jornada do Cambasa Everest, custa uns R$500 o seguro, né? É adicional. Mas se você precisa do resgate e você não tem o seguro, hoje vai custar entre $8 a $9 mil. E você só sai do hospital quando você paga. Quer dizer então que o escalador não. Montanhista profissional, ele paga $12 mil para subir até o topo? Ou para ele é de graça? Não, o montanhista, hoje as empresas, 12 mil é só para ele pisar no Parque Nacional. Só para ele pisar. $12 mil. Quem quiser pisar tem que... Se você quiser passar pro campo 1, pro campo 2, vai custar mais ou menos uns $12, $15 mil. Mas só que para você chegar lá, tem que ter um batalhão de pessoas trabalhando para você, entendeu? E aí, essa estrutura, hoje ela vai custar aí mais ou menos uns $60 mil, já com a taxa, né? Porque eu vi aquele documentário, não sei se você viu, do cara do Nepal, que subiu todas as montanhas ali, mais altas do mundo. Né? Os 14 picos, num tempo mais rápido. Então quer dizer que cada montanha daquela que ele sobe, ele paga um valor. Foi um valor exorbitante também. Exatamente. O filme. E eram 4 pessoas na equipe. Exato. O filme é muito legal. O livro, eu li o livro também, ele dá muito mais detalhes, como foram essas campanhas para ele arrecadar esse dinheiro, né? Como foi o envolvimento do governo, porque ele foi soldado do exército britânico, né? Como foi a televisão, como foi o mundo do montanhismo, né? Então, é muito interessante. Mas sim, o investimento é altíssimo. E aquele cara, especificamente, hoje, ele tem uma das maiores empresas de montanhismo do mundo. O negócio dele é uma coisa maluca. Ano passado, teve um rei, um príncipe do Oriente Médio, que ele falou assim, para você me levar até o topo, no dia do cume, para você me levar, eu te pago $1 milhão. Só para levar ele no dia do cume. Então, assim, o mercado do montanhismo é uma coisa absurda, né? Hoje eu acho que o que algumas empresas cobram 60 mil e tal, para ir com ele deve estar na faixa de 100, 120 mil dólares. Né? Mas a estrutura da empresa dele é muito... As barracas são gigantescas, tem massagem, eles trazem um chefe francês para fazer croissant no acampamento. Entendeu? Assim, gourmetizou muito. Né, que muita gente critica, mas é a realidade, né? Quem tem quer condição, pagar por isso. Você vai passar 2 meses naquele local, entendeu? Mais ou menos. Então, aí você vai mudando o nível, né? Para ele ainda sai mais caro, porque ele não faz essa caminhada de 8 dias até lá, ele vai de helicóptero, né? Qualquer coisa que ele vai fazer, ele acaba fazendo de helicóptero lá. Então, assim, depende do nível, né? Ainda vai ficar muito mais caro. Então, assim, o investimento é alto, cara. Ele é ativo no dia a dia ainda? Super ativo. Hoje ele é referência. Como empresário, né, o negócio dele é gigantesco, ele criou marca de roupa, hoje ele tem lojas de roupa né, na Europa, no Nepal, né, e a empresa dele é uma coisa absurda. Né? Hoje eles mandam, eu diria assim, talvez até milhares de pessoas para fazer montanhismo ao redor do mundo. Né? Agora, em relação a esse público seu que quer ir para
destinos mais extremos. Qual é o perfil dessas pessoas? Porque eu vejo muitos empresários hoje em dia que eles querem sempre se desafiar mais, né? Eles querem sempre ir até o outro nível. São mais empresários que vão até esses... Mas não é Pablo Marçal, não, né? Pablo Marçal não foi com você, não. Não, rapaz, não tem esse perfil. A maioria, eu diria, são pessoas classe média alta, classe alta. Pessoas que já construíram, já tiveram uma experiência de vida desafiadora em algum momento. Né? A gente percebe muito isso com os empresários que vão. São pessoas que têm... Já tivemos clientes com 4, 5, 6 mil funcionários. Né? Boa estrutura. Construiu já grandes coisas. Mas tem aquele desafio. Porque ali na montanha, você pode ter avião, helicóptero. Você pode ser amiga aí do Pablo Marçal e tal. Mas se... É o seu corpo, né? Exatamente. Você contra você mesmo. Se o seu corpo não se adapta à altitude... Não a tem temperatura, o que fazer. né? Exato. Se você não consegue dormir, no dia seguinte sua caminhada já não vai ser a mesma que eu e ele que dormimos e comemos bem, entendeu? Então, seu corpo ele vai se degradando aos poucos, né? E aí é onde que a gente entra e manda você voltar para casa, né, de helicóptero. Então, é isso. Então, assim, a gente percebe muito isso. As pessoas estão querendo alcançar alguma coisa a mais, né? E aí elas buscam viagens diferentes. Não necessariamente só da montanha. Nós temos turismo também para Irã, Síria, Iraque. Né? Então, a gente percebe as pessoas que buscam esse tipo de experiência, talvez não queiram fazer montanha, outra coisa, mas, nem falam em casa que estão indo para a Síria, por exemplo. Nós tivemos agora clientes na Síria e... Ninguém falou em casa que estava indo para lá, deixou para falar depois. Então, porque tem lugares bem paradisíacos lá, né? Que realmente são bem... o foco das viagens para destinos, vamos dizer, em zonas de guerra, não é para ver guerra, não é para ver destruição. A gente passa no meio disso. Né? A gente passa no meio de cidades que estão completamente destruídas. Né? Mas o foco é se atravessa isso para chegar numa construção romana, para chegar numa algo da natureza, sabe? Então, assim, entender ver uma das cidades mais antigas do mundo. Então, assim, o foco ele é cultural, ele é histórico, ele é gastronômico. Né? A gente vai entender um pouquinho mais ali do que aquele povo come, entendeu? Então, mas se acaba passando no meio daquela desgraça, né? Já entrando nesse assunto aí gastronômico, sim, né? Eu vi que você recentemente, eu acho que você até citou aqui como um dos seus negócios, o GastroWine, né? Que é justamente essa experiência para unir a viagem com gastronomia e a experiência dos vinhos, né? Exatamente. O que eu percebi em campo, né, com os clientes? Hoje, depois, óbvio, quando você está na viagem, quando você está lendo a proposta, você quer ver aquilo, né? Você quer ver aquele local, você quer ter a sua vivência. Só que, vamos supor, se você vai para... meu sonho é ver a Torre Eiffel. Quando você chega lá, o momento que você vai passar na torre de uma viagem de 15 dias, ele é muito rápido. Você vai passar quantos minutos ali? Né? E viu, acabou. Né? Então, a maior parte do tempo é a convivência ali com as pessoas, com o time que está trabalhando. Né? Então, você tem aquele enriquecimento cultural, histórico, mas no final do dia, você quer dormir bem, você quer comer bem. A maioria das pessoas, quando consomem álcool, querem tomar um bom vinho. Tem vinho aqui? Nesse país? Como que é? Tem vinhos bons que ele conhece, sei lá, do Chile, da Austrália, de onde for, da Argentina, mas, vamos experimentar um vinho local? Então, eu fui vendo cada vez mais que as pessoas, elas não olham isso como um gasto. E eu também comecei a mudar a minha mentalidade para isso. Eu falei, cara, mas isso não vai ser um investimento. Investimento em experiência, sim. Se a gente sentar aqui agora e for pedir uma comida que a gente nunca comeu, e pedir um vinho que a gente nunca tomou, e conversar, então é muito agradável. E aí foi quando eu voltei para o Brasil agora. Daqui 2 semanas eu estou indo para Mendonça com uns amigos aqui de Natal. Nós vamos 10 amigos. E aí eu falei, não entendo nada de vinho. Conhecimento básico. Mas sabe quando você está no corredor ali para aquele mundo de vinho, você fala assim, e agora, o que eu pego? Você não sabe o que é a uva tal, harmonizar. Você não sabe. Você vai, às vezes você olha pelo preço, você vai para um que você já viu, né? E você acaba comprando. Falei, rapaz, esse aqui no Vivino não, é no... Vivino, né? É o Vivino, né? Rapaz, esse aqui tá parecido o preço, não vale a pena. Mas esse aqui... Esse é 4.1, esse é 3.2, não. Acho que o pior é quando a pessoa não entende tanto, aí o garçom bota no seu copo, pra você cheirar. Tá bom, pode botar aí, pode botar. Tá bom, excelente. Mas aí você vai entender essas coisas. E eu falei assim, caramba, eu quero entender mais sobre vinho. Aí eu lembrava que tem um restaurante de Natal que eu gosto bastante, que é aquele O Poeta. Sim. Lá ele tem quase 300 tipos de vinho.
Aí eu mandei mensagem para ele, falei, amigo, você me ensina vinho? Eu vou te pagar para você me ensinar vinho. Eu quero chegar no mercado e vou entender um pouco mais. Ou então, para que eu faço isso, né? Aí ele falou, vem aqui conversar, vamos conversar pessoalmente. Eu cheguei lá, o cara super gente boa, Jaime. A mulher dele já acompanhava a minha jornada no Instagram. Então facilitou um pouco, né? Que ela já sabe. É um casal que ama viajar e tal. Aí ele falou, não, vou montar algo para você e te aviso. Só que nisso, ele comentou sobre o meu projeto de viagens com o rapaz Luiz, que é um chileno. E ele é o representante da Decanter aqui, que é distribuidor de vinhos. Sim. E uma das maiores do mundo, né? Sim. Tem no mundo todo. Com isso, eu sou amigo do Militão no Fogão, que é da parte de gastronomia. Aí eu falei, peraí, gente. Aí ele disse, Daniel, vamos montar um projeto de viagens, nós três? Eu falei, aí, gente, viagem, vinho, tem que ter comida. Aí foi quando eu convidei o Militão. E aí nós fizemos a primeira reunião e a sintonia foi muito boa. Aí falou, gente, esse projeto ele tem potencial de crescimento, né? Porque a cultura do vinho ela é grande em diversos países. E quem gosta não tem pena de investir na experiência, né? Exatamente. E aí nós falamos, vamos montar um projeto. Aí criamos o nome Gastro Wine, tá muito claro, né? Que é comida e vinho. E como um dos nossos sócios, ele é chileno e ele trabalha, a família dele tem vinícola, ele está no mundo do turismo há décadas. Está no ecossistema, né? Exato. Ele falou, vamos começar pelo Chile, é próximo do Brasil, né? Voos mais acessíveis e tal. Lá a gente já tem uma estrutura boa, por causa dele principalmente. No momento está mais barato que a Argentina, né? Pois é. E aí nós vamos começar pelo Chile, mas essa semana a gente já vai planejar, estruturar as outras, né? Que nós vamos lançar ainda para esse ano. Então eu tenho esse projeto do Gastro Wine com mais 3 sócios, né? Um projeto separado da minha agência. Tem um projeto só com o Militão, né? Então nós temos agora essa para o Chile, mês que vem. Em setembro temos outro do Gastro Wine para Portugal. Em outubro já tem uma que é só gastronomia e cultura e história com o Militão, né? Que vai ser Nossa. Europa e África. 2 países, um de cada continente. Né? Quais são os seus países? Vai ser Espanha. Nós vamos fazer ali o sul da Espanha, para essa parte gastronômica. A Espanha tem se destacado de uma forma absurda na gastronomia, né? Nesse mundo da gastronomia. Sempre quando saem os 10 melhores restaurantes, ou os 10... Michelin. Exato. Vai ter alguns da Espanha. Então nós fizemos ali um planejamento de cidades e tal, e vamos voar para o Marrocos também, que é um país que eu também já devo ter passado 1 ano e pouco, que eu gosto bastante, é um país que é diferente, né? Um país com... O deserto lá, né? É árabe, né? É predominante de muçulmanos, tem a parte do deserto Saara, né? Tá muito bem estruturado por causa da proximidade com a Europa, né? Ali tem 1 hora e pouco de barco, você já está na Espanha, né? Então assim, a gente vai montar essa viagem, proporcionar experiências na Espanha e também no Marrocos, né? Então vai ser bem legal. Agora, a gente falou muito aqui sobre os negócios que você tem hoje em dia que são remunerados, né? Isso. Mas durante essa sua jornada, principalmente esses 5 anos e meio, pelo que eu vi no vídeo, você passou por muitos trabalhos voluntariados. Muitos. Como é que foram essas experiências e o porquê no meio dessa jornada que você estava fazendo na Volta ao Mundo, você optou por estar fazendo esses trabalhos também? E o que é que você sentiu como transformação pessoal por estar fazendo também esses trabalhos? Sim, aqui em Natal... Vou voltar também, né, para dar uma base de informação, porque eu acho que faz sentido. Aqui em Natal, eu estudei na Farney, que mudou o nome, que eu esqueci agora. UniRN. UniRN. Estudei lá também. Isso, Também, né? Aí eu estudei lá, e na época, tem um rapaz que hoje ele é político e tal, o Kleber, e ele era presidente do Diretório Central dos Estudantes. E aí eu entrei para esse negócio também logo no primeiro ano. E eu acabei ficando os 4 anos do período da minha faculdade. No primeiro ano eu fui diretor de eventos e depois eu fui vice-presidente por 3 anos. E logo no primeiro ano, esse Kleber falou, vamos fazer uma ação social. Eu falei, como assim? Ele falou, não, nós vamos visitar uma comunidade carente, a gente pega alunos e professores, colocamos lá nesse local e eles ajudam a comunidade. Eu falei, vamos, deixa eu ver esse negócio. E cara, quando eu vi aquilo, parece besteira falando, né? Sim. Mas quando eu vi a diferença que um aluno de direito, um aluno de administração, que levar uma impressora e colocar numa quadra lá e imprimir um currículo, ou levar dentista, médico, transformava a vida daquelas pessoas que não tinham acesso. Eu falei, gente, que doideira isso. E a gente, durante esses 4 anos, nós fizemos dezenas de ações sociais. Beleza. Saí de lá da faculdade, fui trabalhar, fui para Irlanda.
Um ano e pouco depois que eu estava lá, já estava ganhando dinheiro, já falava um pouco de inglês. E eu comecei a sentir a necessidade de ajudar. Eu falei, gente, caramba, olha a oportunidade que eu estou tendo. Moro em outro país, tenho um emprego legal, tenho uma vida boa, eu preciso ajudar. Aí eu pesquisei lá, países pobres e não sei o quê. Eu falei, Índia e Nepal. Eu falei, vou para a Índia e para o Nepal. Aí fui para a Índia, fiz um trabalho social com crianças e mulheres, isso em 2012. E depois eu fui para o Nepal e fiz um trabalho com idosos. Aí beleza. Aí encerrei e aí eu voltei. Eu falei, gente, vamos mandar a gente para ajudar lá. E aí montamos isso um caminho para que as pessoas pudessem ir. E conectando com as pontas lá. Beleza. 2015 houve o terremoto, foi o que eu mencionei há pouco, né? Fui para o Nepal, pedi demissão, eu era gerente dessa empresa. O terremoto aconteceu no sábado, abril de 2015. Na quarta eu pedi demissão. Caramba. No domingo eu voei para o Nepal. Segunda-feira eu cheguei no Nepal. Né? E aí lá eu tava dormindo em barraca, comprei uma barraca em Dublin, levei para lá, tava dormindo em barraca, tudo destruído. Né? E aí reconstruímos casas, escolas e tal. Aquilo deu uma bagagem muito grande de problema. Nós passávamos por terremoto todo dia, eu anotava. Hoje foram 4 terremotos. Hoje, no outro dia, 6. Quando eu 150, eu falei, não vou mais contar, porque não faz mais sentido. Para quem que eu tô contando, né? Devia até ter contado, porque hoje eu falo, né, disso. Aí, beleza. De lá eu saí, e a minha ideia na época da minha volta ao mundo, eu amo frio. A minha ideia era dar a volta ao mundo no norte. Islândia, Groenlândia, atravessar ali pro Alasca, do Alasca para a Rússia. Quando eu estava lá no Nepal, eu falei, gente, eu vou botar tudo que eu trabalhei nessa viagem do norte, não. Um dia, se der, eu conheço, eu vou fazer trabalho social. Aí eu conciliava o trabalho social com aproveitar um pouco. Porque é muito... Sendo voluntário, você tem esse privilégio de poder sair do problema social. Né? O problema está lá acontecendo, você faz a sua tá lá parte. Ajudando, mas se quiser. E aí chegava uma hora que, imagina, num terremoto, a gente chegava em cidade que crianças, família, todo mundo tinha morrido. E a gente estava ali levando recurso, reconstruindo casa, levando comida. Né? Então aquilo para mim que não sabia, tipo assim, era muito brutal, sabe? Então Sim. Comecei a ter insônia, comecei a ter problema, comecei a ficar, sabe? Aí chegou uma hora, depois de semanas e semanas, eu falei, gente, eu vou conectar todos os projetos que eu ajudei, fiz um evento lá, foi bem legal, conectei todas essas pessoas e falei, mas eu preciso sair daqui para mim ficar bem. Aí fui para a Europa, aí fui para a China e na Mongólia eu fiz um trabalho social com animais. Nunca tinha tido experiência com animais. Nossa. Mongólia tem a capital mais animais fria do silvestres? mundo. Ou... Não, era numa fazenda. A Mongólia tem a capital chamada Ulaanbaatar, é a capital mais fria do mundo. Né? Então, quando eu estava lá, eu peguei menos 45 graus, eu fui no inverno. Caramba. E aí lá eu fui trabalhar na fazenda, cuidar de animal, cuidar de cavalo, de vaca, normal. E aí eu passei um mês na Mongólia, quando eu queria fazer uma viagem chamada Transiberiano, que você atravessa a Rússia de trem. Só que eu comecei na China. Quando você faz Rússia, Mongólia e China, chama Transmongoliano. Eu falei, quer saber, eu vou fazer a Transmongoliana ao contrário. Aí eu atravessei a China, atravessei a Mongólia. Quando eu cheguei na Sibéria, inverno também, lá peguei menos 42. Ao invés de ir para Moscou, eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou até o final da Rússia, em Vladivostok, e depois eu volto. Porque aí eu fiz as duas rotas, Transmongoliana e Transiberiana. Entendeu? Aí eu fico falando, mas na minha cabeça que já tá o mapa, né? Não, peraí. Mas aí na Rússia, hoje brasileiro, a gente pode ficar 90 dias na Rússia sem precisar aplicar para visto, com passaporte brasileiro. Aí eu entrei, eu já havia visitado a Rússia antes, é um país que eu acho incrível. E aí, nessa jornada de Rússia, eu fui fazendo trabalho social em escolas. Na Rússia? Na Rússia. Um exemplo, vamos supor que eu cheguei em Natal hoje. Por qualquer motivo eu conheci vocês. Aí falo, pessoal, tô aqui, eu já fiz trabalho social em outros lugares. Você conhece algum local que eu possa ajudar? Aí você fala, cara, tem um projeto no bairro tal, manda mensagem para esse cara aqui, vê se ele pode te ajudar. E aí as pessoas locais que eu fui conhecendo em barzinho, numa caminhada, me conectaram com as pessoas nos projetos. E aí eu atravessei a Rússia toda fazendo trabalho social. Quando concluí o Transiberiano, eu falei, quer saber? Se você pegar o mapa, de Moscou, reto, sai o Iraque. Eu falei, quer saber? Acho que eu vou pro Iraque. E aí, só que tinha uma... Era a primeira vez. Era. Aí tinha uma jornada longa, né? Seriam meses de viagem. Aí eu falei, não, vou. Aí nessa descida de Moscou, eu parei. Não, eu vou. Eu parei na Chechênia, que é uma região de guerra, né? Grozny, a capital da Chechênia. É lá eu fui voluntário também, numa escola muçulmana,
para mulheres e eu era professor voluntário. Né? Então eu dava aula de inglês e tal. Aí atravessei alguns países, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Turquia, e aí entrei no Iraque. E no Iraque, o norte do Iraque, que é chamado Kurdistão, né? Tem uma separação e tal. No Iraque eu passei 4 meses e lá eu trabalhei em projetos da ONU, né? Fazendo distribuição de alimentos dentro de campo de refugiados. Né? Tem um programa da ONU que chama WFP, né? Que é o World Food Program. E aí basicamente... Acho que até um sim, uns polar achar a logomarca, não sei. Olha aí, hein? Já é. O Supanda, quer dizer, acho que é o Supanda. Né? É o Panda. E aí foi bem interessante. Porque o polar tá na mente já. Mas aí foi um projeto muito interessante, né? Também conheci trabalho social de uma forma... Para mim era social, né? Para eles, as pessoas que eu conheci, é trabalho mesmo, muito bem remunerado. E eu entendi como o ajudar ele é muito bem estruturado. Né? A ONU, imagina, tudo que você faz, você tem que escrever o que você fez. Documentado. Exato. Então os caras passavam um dia em campo e passava 10 dias fazendo relatório do que aconteceu, o que viu, o que fez, entendeu? Só que eu comecei a ter tempo livre lá. Aí eu trabalhava em projetos da ONU, comecei a dar aula de inglês numa escola de inglês, como voluntário. Esses trabalhos são remunerados ou Nada, não? nada. O voluntário não. Não, exato. E fui para um hospital, tinha 36 crianças com câncer e eu ficava lá também, ajudando, brincando, tentando transformar de alguma forma positiva, né, a vida dessas crianças. Aí beleza, voltei para o Brasil, aí continuei viajando, né, fiquei lá 4 meses, voltei para a Rússia, fiquei mais 3, né, quando eu falo assim, mas passaram meses de viagem. Aí voltei para o Brasil e eu estava aqui visitando minha família e nós montamos um projeto em Natal, chamava Ajuda Natal, que era para ajudar projetos. Foi o que você postou ontem? Isso. Nós estamos agora... Hoje o projeto ele já está consolidado, vamos dizer assim, chama Projeto Amar. Né? Nós ajudamos esse Projeto Amar. A Gorete, que é responsável, uma pessoa, ela é uma senhora de Curitiba, né? Abandonou o trabalho dela para ficar nesse projeto, colocou o filho dela lá, na verdade. E hoje eles cuidam ali de 70 crianças na Vila de Ponta Negra e nós estamos construindo uma escola lá. Vai ficar pronta, se não essa semana, na próxima. Né, tudo de doação, né, a gente arrecadou tudo isso aí para construir a escola e nós vamos trazer educação com qualidade para 70 crianças na vila. Né, então, assim, tudo que eu faço em relação ao meu trabalho, eu sempre tento pensar em algo como que eu consigo retribuir de alguma forma. Né? Isso é uma coisa que eu acho que onde eu for, eu vou fazer. Entendeu? E eu faço de uma forma muito... Tipo assim, vamos fazer? Vamos ajudar? Por que você consegue? Entendeu? Vezes que eu vinha pro Brasil... Gente, vamos achar uma casa em Mãe Luísa, né? Que é um bairro, para quem não conhece, né? A gente não sabe onde essa mensagem chegar, que é um bairro periférico aqui e tal, aqui em Natal. Vamos achar uma família que tá precisando. Aí acharam, mandaram as informações. Primeiro dia que eu cheguei no Brasil, a gente foi lá, 10 pessoas, a casa destruída. Tiramos a família de lá, alugamos uma casa para eles, destruímos a casa, arrecadamos tudo, reconstruímos a casa, montamos um salão de beleza, que o filho cortava a barba, era barbeiro, 15 anos o menino, e a menina fazia unha e tal, montamos um salão para eles aumentarem a renda, né? E aí reconstruímos essa casa e tal. Então assim, em outras situações, outras casas, outras coisas, então assim, sempre que dá, sabe, cara, eu tento de alguma forma puxar pessoas pra gente ajudar de alguma forma. Então eu acho que o social sempre estava muito próximo dessa parte de vida mesmo. Agora, eu acho que a curiosidade de todo mundo, assim, nessa trajetória, esse tempo dos trabalhos voluntários, não remunerados, como é que a pessoa faz para ir se mantendo durante esse percurso, essa jornada? Isso. Hoje existem diferentes plataformas, vou até citar algumas. Workaway, por exemplo, é uma. Tem uma Worldpackers, que inclusive são plataformas que atuam no mundo todo, mas a Worldpackers é de brasileiros. Você entra nesse site, vou dar um exemplo desse, porque qualquer pessoa pode aplicar hoje, amanhã já pode fazer o que eu estou falando. Você vai pagar uma taxa, que hoje eu não sei quanto que é, você faz seu cadastro e vamos supor, você fala, cara, eu quero ser voluntário no Egito. Você vai entrar lá, coloca Cairo, por exemplo, vai ver todos os projetos que tem, alguns projetos sociais, outro hotel, e nessas plataformas você consegue acomodação e alimentação. Você precisa chegar lá. Entendeu? Então, para viajantes, pessoas que estão viajando por muito tempo, acaba que, para ela, o custo da locomoção já está no planejamento. Né? Mas se ela consegue passar 4 semanas num local onde ela não tem custo com acomodação e com alimentação, e ela tem que trabalhar 4 horas por dia,
Então, acaba facilitando bastante, né? Então, essa é uma possibilidade. No meu caso, todas essas experiências que eu te falei, só uma eu utilizei essa plataforma, que foi a da Mongólia. Entrei, paguei a taxa na época e apliquei para trabalhar nessa fazenda e me aceitaram. Então, lá eu tinha acomodação e as refeições, né? Mas, a maioria das vezes, como voluntário, você tem que pagar tudo, né? Você tem que arcar e tal. Já se prepara, já vai pronto. Já vai pronto. E uma coisa que eu fiquei curioso foi essa questão, porque esse transsiberiano e o transmongoliano que você fez, eu acredito que era um trem que dá para você se acomodar bem e tudo mais. Isso. Mas esse outro que você fez, o de ferro, é bem diferente, né? Bem atípico, né? Como foi essa experiência? Isso. O trem da Mauritânia é uma outra viagem que, assim, é única, né? É um trem. Já foi o trem mais longo do mundo, né? São 3 quilômetros de trem, com mais de 200 vagões. E, basicamente, tem a parte principal, lá, o primeiro, né? Onde está lá sabe como é que chama? O maquinista, o Sim. comandante lá. Piloto. E o restante são vagões onde eles enchem de ferro. O trem ele vai até uma mina na Mauritânia. A Mauritânia é um país que está 100% dentro do deserto Saara, é a areia onde você olha. E aí tem um local chamado Zoirat, que tem uma mina. Eles tiram ferro, colocam nesse trem e mandam pro porto, que está a quase 700 quilômetros de lá. 35% da economia desse país chamado Mauritânia, no noroeste da África, vem dessa extração e venda do ferro, do minério ferro, que basicamente é China que compra. Então, há anos... viajantes começaram a ver que o trem para em alguns pontos e aí você sobe no trem, no ferro e tudo bem. E segue. Se você cair, problema seu, Exato. mas não tem ninguém vai proibir. Não tem nada que diga é proibido. Não tem preço, você não vai pagar nada para ninguém. Não tem fiscalização. Se você cair, problema seu. Desculpa, amigo, né? Aconteceu, você vai ter que se virar. Né? E aí eu fui em 2019, vivi essa experiência, que é o que você provavelmente viu no YouTube, né? E eu falei, gente, como que eu consigo transformar isso num negócio? E aí hoje nós oferecemos esse trem como destino. Né? A pessoa vai para passar 7 dias na Mauritânia e uma das noites nós vamos até um vilarejo, a gente monta a nossa estrutura lá e quando o trem para, a gente sobe no trem com um guia local, né, que acompanha a gente, coloca as coisas, monta toda a estrutura e a gente passa 15 horas em cima desse trem. Então, assim, em cima... E aí, deserto, areia, né? Sem o ferro. parar, né? Ou ele vai parando durante as 15 horas? Umas 4 paradas de 3, 4 minutos no máximo. Caramba, muito foda. Então, assim, é uma jornada... É uma experiência muito específica, né? Sim. Muito exclusiva. Agora, entrando em temas mais pessoais, né? Acho que essa pergunta muita gente está querendo saber. Eu, inclusive, você já visitou 89 países. Isso. Com certeza você recebe essa pergunta. Mais Antártica, né? Quais são os seus top 5 países que você já visitou? Você ainda foi mais tranquilo porque você falou assim, top 5, né? Normalmente as pessoas falam, qual o seu favorito? Pelo vídeo você falou Rússia. Exato. A Rússia foi um país muito importante para mim, né? Porque eu acho que o povo que mais se parece com o brasileiro é o russo. E muita gente vai falar, caramba, nada a ver. Então vai. Moscou e São Petersburgo são cidades grandes e tal. É como se fosse São Paulo e Rio. Você vai conhecer o povo local, só que você não. É difícil do que se você for para uma cidade menor, entendeu? Então, como eu passei por mais de 30 cidades na Rússia, eu tive muito contato com o povo local. E essas pessoas são incríveis. É igual o jovem brasileiro, o jovem russo é a mesma coisa. Trabalhando, estudando outros idiomas, quer viajar, diferente de outras culturas que eu não vejo tão assim, né? Então, assim, eu vejo muita semelhança. Então, a Rússia, para mim, realmente foi o meu país favorito por muito tempo. Então, a Rússia está entre os top 5. Quando começou a pandemia, eu voei para a Tailândia, né? E eu morei na Tailândia 1 ano e 2 meses. E a Tailândia realmente foi. Porque o mundo tá fechado e tal. Sim. Aí eu escolhi uma ilha. Na época, eu escolhi a segunda maior ilha, Koh Samui. Que é a segunda maior ilha da Tailândia. Eu tô vendo muito vídeo de lá, no casal que tá morando lá. Aí eu passei alguns meses lá, depois eu mudei para outra ilha, Phuket, que é a maior ilha do país. E aí eu fiquei lá alguns meses também e tal, e fiquei viajando também depois que a pandemia foi melhorando e tal.
Mas a Tailândia, com certeza, é um dos países mais incríveis, né, que eu já estive. Você come bem, você dorme bem. O nível de pessoas que você conhece é uma coisa absurda do mundo todo. Né? Então, paisagens incríveis. E barato. Barato. O barato, eu acho que é até importante, né, ressaltar isso. Porque assim, o bom, ele é caro em qualquer lugar que você vai. Entendeu? Só que lá você tem acesso a uma coisa que aqui no Brasil, sei lá, um hotel que aqui você pagaria, um exemplo, R$1.500 a diária. Estou dando um exemplo. Lá você consegue ficar num hotel no mesmo porte e você vai gastar tipo R$600, R$700. Não deixa de ser, continua um valor alto, né? Tipo assim, se você ganha um salário mínimo, você não vai conseguir, né? Mas assim, você tem acesso a uma coisa boa com valor mais baixo, entendeu? Então assim, você vai comer bem, você vai dormir bem, você vai ter essa estrutura básica muito boa, né? E com valor mais acessível, realmente. Então, é isso. Então eu diria aí, Rússia, Tailândia. Eu gostei muito. A China, eu achei uma coisa incrível. O interior também, né? Até Pequim mesmo, o que está acontecendo ali é uma coisa, para mim, em termos de grande potência, eu acho que daqui a pouco a China vai mostrar realmente as caras aí, porque é uma coisa assim surreal, né? Muita coisa que a gente nem imagina. A China tem praticamente tudo ali dentro. Eles estão fazendo. Agora com o mercado automobilístico dos carros, né? Os preços voltando a descer muito por conta do mercado chinês, que está entrando pesado. Então, assim, eu fiquei bem surpreso. Gosto muito da Eslovênia na Europa, gosto muito da Eslovênia por causa das montanhas e lá. Você vê uma montanha com um pico nevado, um lago e uma casinha, sabe? Assim, uma família que mora lá, tipo, em termos de paisagem. Né? Gosto muito da Índia, é um país que eu vou bastante. A diferença cultural é muito grande, né? Eu gosto bastante da Índia, do Nepal, que é um país que tem muita conexão. Então, Iraque, lugares que eu fiquei mais tempo, você acaba, né, tendo um carinho maior, né? Por causa das pessoas que você conhece e tal. Então, eu diria esses, né? São lugares. Cazaquistão é um país que eu fiquei 2 meses também, gostei imensamente. Então, Afeganistão já foi também? Não, eu ia para a Coreia do Norte e Afeganistão em 2020. Né? Aí foi quando a pandemia começou. Sim. Mas eu pretendo não só ir, como nós vamos trazer como negócio. Afeganistão e Coreia do Norte. E dos que você não foi ainda? Certo. Quais são alguns que você quer muito ir? Afeganistão, Coreia do Norte, Somália, Groenlândia, Japão. Japão fala muito bem do Japão. Pois falam muito bem. Então, assim, se pudesse colocar 5, por exemplo, você vai sair daqui e vai visitar agora. Groenlândia não é um país, né? Faz parte ali da Dinamarca, mas de região. Então, eu diria que esses 5 pontos no mundo. E os 5 você não pretende voltar? Não sei se era isso que perguntar. Cara, eu gosto de viagem onde você consegue ter ver coisas diferentes. Você sente que você está enriquecendo culturalmente, né? Então, assim, por exemplo, Luxemburgo, na Europa, Liechtenstein, que está ali do lado da Suíça, deixa eu ver, são lugares que, tipo, para mim, tudo funciona, muito vazio, né? Todo mundo seguindo ali o seu fluxo do dia a dia, da vida, trabalho, muita riqueza, né? Muito poder econômico, mas Mônaco, né? São lugares que eu não tive. Eu fui, né? Acabei visitando todos os países da Europa. A Europa tem 44 países, né? Acabei passando por todos. E assim, não me atrai, não sei se eu voltaria. Só se eu tiver, um exemplo, num relacionamento com alguém, a pessoa, eu quero conhecer Liechtenstein. Eu falei, então vamos. Mas eu falo muito isso até para alguns amigos. Como eu morei lá também, eu tive a oportunidade de visitar alguns países lá na Europa. No Ocidente, depois que a primeira vez que você vai, uau, top, você vai ali para Paris, Portugal, massa. Só que depois vai para a Holanda, Bélgica, alguns outros ali, tudo a mesma coisa, assim, a estrutura, prédiozinhos de 4 andares, né? Tem algumas coisas diferentes, mas assim, é muito parecido o Ocidente. Exato. As principais capitais. Mas o Oriente não, já começa a diferenciar bastante. Muito. Ali. E falando de Europa, né? Vai que alguém está programando uma viagem, é uma coisa que eu sempre falo. Se você pegar ali do norte dos países bálticos, ali está a Estônia, e uma linha reta até a Grécia, o leste europeu, se você vai para França, Portugal, Espanha, minha dica é escolha qualquer um desses países, que se eu não me engano são 18 ou 21 nessa linha. Agora, jogue um país do leste europeu só para dar uma mudada, porque é Europa, mas é muito diferente.
né? Você vai ver em termos de gastronomia, em termos de história, né? Muita Paisagem, coisa aconteceu, de paisagem. E você vai ver coisas, se você sair das capitais, você vai ver coisas que provavelmente você nunca viu alguém que foi lá, entendeu? E é incrível, né? Então, e tá ali na Europa, né? Tá ali, fácil acesso. Então, vale a pena, né? Sair um pouquinho. Eu falei da Eslovênia. Se você está em Veneza, você está do lado ali da Eslovênia. E você vai viver uma experiência surreal. Tem um lugar chamado Lago Bled. Um lago que tem uma catedral no meio e cercado por montanhas. Um negócio, assim, incrível. E você está ali do lado da Itália, sabe? E você muda um pouquinho, 2, 3 dias já tem uma experiência diferente na sua viagem. Então, isso eu acho muito legal. Não sabia não dessa daí. Eu fui lá, a Veneza também. Pois é. Mas não sabia que era muito próximo ali de um canto interessante. Eu fiz essa viagem em 2013 e ainda, o que eu vou falar ainda lembro o nome. Quando você atravessa, logo que você atravessa da Itália para a Eslovênia, tem uma ponte que inclusive chama Solcan Bridge, que é uma das mais bonitas do mundo, né? Tá nessa relação. Então assim, tem a maior caverna da Europa tá na Eslovênia, né? Que é a Postojna Cave. Então, assim, e um pouquinho, sabe? Sair um pouquinho, você já tá ali. Desceu mais um pouco, já tá na Croácia. Sim. Desce tudo ali de carro, né? Então aí entra a Bósnia, né? Um país que você vai analisar a guerra 94, 92 e 95, da guerra da Bósnia e Croácia, Sérvia, né? Então assim, você vê, aí já vai para essa parte histórica. Então é muito legal. A Europa tem muita coisa interessante. Agora, não sei se já foi, eu pretendo colocar como um canto também de destino turístico, mas um canto que eu fui que gostei muito foi ali na ilha de Lanzarote, nas Ilhas Canárias, que é uma ilha vulcânica. Sim. Achei muito... Fazia muito tempo que eu não ia para um canto diferente, assim. É. Muito diferente lá, porque meu sogro é alemão. Aí a família dele mora hoje em dia na ilha na outra ilha lá, Canária, a maior, não lembro agora o nome. Aí foi para Lanzarote comemorar o aniversário de alguém lá. Foi sensacional, assim, a experiência com os locais lá, numa ilha, numa região vulcânica, diferente. Saindo da Mauritânia agora em dezembro, eu parei nas Ilhas Canárias por 6 horas. Eu acabei não saindo do aeroporto. Deu para ter assim uma vista de cima para ver. Parece ser muito interessante mesmo. Quero voltar com certeza. E para finalizar esse de destinos, Sim. mas a gente estava comentando antes, né, que a gente estava querendo caçar a aurora boreal. Sim. Falei, Onde é que você acha que... Acho que vocês forem para esse destino aqui, vai ser melhor para vocês encontrarem. Eu vi que no seu Instagram você encontrou. Isso, eu encontrei. Eu fiz uma viagem com amigos para a Islândia. Né? Na Islândia é mais fácil, então, de achar? 6 amigos. Foi tranquilo pra gente. E hoje eu tenho alguns amigos que oferecem turismo para a Islândia nessa época aí de outubro a março. E normalmente eles encontram a aurora boreal. Quase todo mundo que eu conheço que foi nesse período acabou encontrando. Então acho que é tranquilo. Na Noruega, tem uma cidadezinha no norte que chama Tromsø. Lá também é talvez o mais popular ali dos nórdicos para você visitar, para você ver a aurora boreal. Eles têm uma estrutura muito boa. Lá você consegue fazer aquele dog sledding, né? Você senta e tem aqueles cachorros, né, que Sim, puxam. tá. Massa. Então você consegue viver essa experiência. A Finlândia tem também, né? Ali, até mencionei a Rovaniemi, né? Que é a cidade do Papai Noel. Dizem, né, que começou ali e tal. Ali acima de Rovaniemi, ali que já está próximo ali vamos dizer, do círculo, né, polar ártico, você, além de ter a experiência de ver a aurora boreal, ainda tem aqueles hotéis que são aquelas, como é que chama? Aqueles iglus, né? Que Todo na verdade de vidro, né? vidro. Então você está dentro do seu quarto, deitado, vendo a aurora boreal, né, em cima da sua cabeça. Deve ser uma experiência única, né, exclusiva. Então assim, eu diria. Mas pesquisaria Tromsø ou Islândia mesmo. A Finlândia não, então. Então, eu já ouvi falar, né, que é legal. Meu irmão, inclusive, morou na Suécia há muito tempo. Ele fez essa parte ali do norte, né, da Suécia, da Finlândia. Ele viu na Finlândia, viu? Mas eu acho que assim, pelo menos... Não é tão bem... Não tem um ponto que você fala, pelo menos no meu conhecimento, uma cidade igual na Noruega tem Tromsø. Se você pesquisar lugar na Noruega ou lugar nos norte para ver a aurora boreal, com certeza Tromsø vai estar no top 3. Sabe? A estrutura é boa, já tem toda a dinâmica de local para você sair para pesquisar e tal. Então, seria uma opção. Perfeito. Na Groenlândia dá para ver também? Dá sim. Quem sabe na ilha aí, né? Qual é o nome da ilha mesmo? De qual? Que vocês vão fazer a expedição? Isso. Ou estão pretendendo fazer? Não sei se podia falar. Não, pode. A empresa que nós temos parceria que leva para a Antártica, eles levam para o Ártico também, né? Para o norte. E aí, ali vai sair ou de Svalbard, que é uma ilha da Noruega,
e vai de lá, aí voa para essa ilha e de lá pega esse navio e vai passando ali pela Islândia, para Groenlândia, né? Ou da Islândia para Groenlândia também. Então aí depende. Normalmente essas empresas eles têm 15, 20, 25 saídas por temporada, né? A temporada do Ártico vai começar mais ou menos ali no final de maio e vai até setembro, que é o verão na Europa, né? Igual agora está finalizando a temporada na Antártica, que é o verão no hemisfério sul. Então eu peguei logo no início, né? No final de outubro. Quem sabe. Mas agora estamos chegando no De Frente com Avalanche. Solta aí a vinheta, meu editor. Avalanche. Essa é a surpresa, né? De Frente com Avalanche, perguntas e respostas sobre coisas que acabaram marcando sua vida, sua trajetória. Mas, primeira delas, um empreendedor que você se inspira durante a sua jornada. Elon Musk. Eu li a biografia dele recentemente. Muito legal, né? Sensacional. Tem muita coisa que eu não sabia da história dele. Dele com o irmão, né? Toda a trajetória inicial lá. O pai, as namoradas no caminho, né? As empresas, a forma que ele trabalhava. Total, como ele fica no chão realmente da fábrica, eu achei. Por isso, quando o pessoal fala, a China vai acabar com a Tesla. Pelo que eu li do livro ali, não vai não. Viu? A gente vê, né? Assim, na prática, né? O que ele está fazendo pro mundo. Óbvio, eu acho que qualquer tópico, dependendo de qual fonte você vai mudar a sua opinião. Ou vai tender, né? Sim. Então, assim, na minha linha de pesquisa, que é escutar entrevistas com o cara, ler livro, ver documentário. Tipo assim, eu admiro muito o trabalho dele. Eu acho que ele está revolucionando em muitas áreas, né? Essa parte da questão da eletricidade, essa questão da pesquisa espacial, do carro, enfim. Então, eu acho que Inteligência artificial, né? Inteligência artificial. E talvez muitas outras coisas que a gente nem imagina que está sendo, né, planejado por trás. Então, você utilizar o seu recurso para trazer algum tipo de melhoria para a nossa raça, então é uma coisa que eu acho, assim, realmente respeitável. E ele só investe em coisas que vão trazer retorno para a sociedade. E uma empresa ou uma marca que você admira, a forma que ela trabalha, a cultura? Cara, acho que não sei, assim, de cabeça não me vem nenhuma marca na cabeça. Com certeza, se eu parasse para... teria algumas. Viagens e experiências. Viagens... A minha. E um livro para você recomendar para a galera? Um livro? Cara, eu gosto muito de ler, né? E uma coisa que... Eu não vou falar um livro específico, mas porque o que me motiva é ver pessoas que tiveram algum tipo de sucesso. Trajetórias de pessoas, biografias. Né? O do Elon Musk é um que eu achei legal. Assim, foi legal para entender a história dele. Mas de desafios, por exemplo, nós estávamos comentando sobre o 14 montanhas, né? 14 picos, que tem Netflix. O livro daquele cara, ele mostra um cara que não tinha condições de nada. É um cara pobre do interior do Nepal. Hoje o cara tá com um negócio multimilionário. Entendeu? E você vai lendo e vai vendo a trajetória, te inspira, né? Ele coisa é um Sherpa, né? Eu acho, ele é um... Não. Não? Não. Nimsdai. Ele não é Sherpa. É Push. Sim. É outra casta. Sim. Nims Push. Mas, por exemplo, eu tava lá lendo o livro, aí acordei, falei, vou ler. Hoje eu não vou mexer no Instagram aqui agora, não. Vou ler. Aí tô lendo lá e eu ia correr, não. Eu gosto de correr. Aí eu falei, vou correr, não. Tô lá lendo o livro, o cara acordou, ele fez não sei o quê. Eu falei, meu amigo, olha o que esse cara fez e eu vou ficar... não vou correr? Eu falei, vou. Aí fui, saí, fiz minha atividade, fiz outra coisa. Então, assim, para mim, me motiva muito ver pessoas que saíram da média ali, do medíocre, não no sentido negativo, mas no sentido de mediano mesmo, para tentar buscar algo a mais. Então, eu gosto muito de histórias reais, né? Eu tô sempre lendo alguma coisa. Shackleton, a gente falou da Antártica, né? O que aquele cara fez para sobreviver e para manter aquelas pessoas vivas, né? Então, em vários momentos, eu tô falando, caramba, meu amigo, a gente já fez coisa muito mais para sobreviver e eu já tô aqui, né? A gente tem essa estrutura básica. Não, vamos dedicar aí para fazer o negócio acontecer. Então, histórias reais me motivam muito a buscar o meu melhor. Pessoas que estão vivendo no Ártico, né? Exato. Eu tô na mesma pegada de leitura porque eu tava sem ler até semana passada, todo sem ler. Eu falei, eu não tô me identificando mais com um livro de autoajuda, de desenvolvimento assim, pessoal, mas será que eu posso sentar diferente? Aí foi com a biografia de Elon Musk, que é uma história real,
que eu comecei a me interessar mais por esses livros que trazem justamente pessoas que já viveram muita coisa e estão passando os dias para as pessoas. Aí que eu li o de Elon Musk demorou um tempinho mais, porque é maior, né? É, maior. Novembro, dezembro, aí em janeiro foi o de Shackleton e esse mês eu tô lendo aquele do... Foi a única pessoa do mundo que terminou os 3 programas do Exército dos Estados Unidos. David alguma coisa. Sim, Pô, sim. esqueci o nome dele agora. Mas ele terminou. Muito massa esse livro também. Pois é. Então, por exemplo, o brasileiro Amir Klink, né, que ele fez a travessia, foi o primeiro brasileiro, ele atravessou da África para o Brasil, né, num barco a remo, isso em 86. E hoje o cara é um puta empreendedor. Não é a pessoa mais carismática, né, mas ele é um puta empreendedor. Ele tem vários livros muito legais. O primeiro dele, que é 100 Dias sobre Céu e Mar, ele já te dá uma bagagem de gente vai falar não, você fala, não, mas peraí, você não acreditar não significa que eu não acredito. Deixa eu buscar outro caminho. Né? E como que eu... pesquisa, planejamento, boas pessoas ao seu lado, ter pessoas que acreditam contigo, não desistir do seu propósito. Né? Chegou lá na África, 1000 problemas. Não, mas peraí, vamos resolver. E semanas e semanas até estar dentro da água. E depois disso, todo esse caos, aí você vai passar 100 dias sozinho, remando, para chegar no Brasil. Entendeu? Então, assim, é um livro que eu diria que é legal também, 100 Dias sobre o Céu e Mar. E todos os livros dele, na verdade, dele são muito legais. A filha dele começou a fazer isso agora e ela está escrevendo também. Então, assim, eu gosto muito de ler livros de brasileiros, né, que viveram histórias legais. Quando alguém fala de Caminho, Santiago e Compostela, superação, planejamento, né, eu acho que eu já li uns 6, 7 livros de Caminho, Santiago e Compostela. Já fez? Não. Né? Mas é isso. Tá se planejando. Exatamente. Caramba, tipo assim, eu já sei qual é o perfil que eu quero, porque baseado, eu já vi gente que foi super raiz, gente que foi só ficando em hotel, gente que foi conciliando aquilo. Uma coisa, eu já sei, por exemplo, vinho todos os dias, com certeza. Né? Tem um amigo meu que foi agora, só que ele encontrei andando com ele. Que ele não fez, foi de bicicleta. Ele fez uns 7 dias andando. 7 dias andando e comprou a bicicleta. Aí depois ele não contou, pegou um Uber, né? Foi de bicicleta. Um amigo foi agora, um amigo de Minas, com um grupo de amigos, e eles foram com aquela bicicleta que é motorizada. Sim. Né? E fizeram também. Gourmet, caminho gourmet. Um caminho gourmet. Mas, assim, mesmo assim, cara, a experiência, né? certeza. Você parar a sua vida. Esse cara é um cara bem interessante em termos de negócio também. Construiu um negócio grande, vendeu, e hoje ele investe em vários negócios. Foi cliente da minha empresa, fez intercâmbio comigo, então é uma pessoa que eu conheço um pouco. Então, tem filho pequeno, então largou toda a estrutura para se colocar nessa experiência de 800 quilômetros, né, pedalando. Então, né, tinha um motorzinho lá, mas assim, mesmo assim, né, tem um desafio. Então, é legal, coluna, eu gosto, sabe? O corpo tem que estar preparado, minimamente. E um filme, ou uma série, ou um documentário também, que você gerou alguma transformação para você, algum insight, alguma coisa? Sim, tem um filme que chama Na Natureza Selvagem, que para quem está nesse mundo de viagens aí, é um marco. Né? Se você colocar melhores filmes de viagem, sempre vai estar no top 5 Na Natureza Selvagem, que é Into the Wild. Eu assisti, é muito bom. Né? Então, assim, é um livro que na época... História real também. História real. O livro é muito melhor do que o filme. Eu já gostava do filme, que eu assisti umas 10 vezes. Né? Mas o livro é incrível. A trajetória do cara, e fala mais da família. Né? Então, assim... É um livro para quem está começando a viajar. Eu acho que foi um filme que para mim foi bem legal na época, sabe? Hoje em dia eu assisto muita coisa também, cara. Eu falei isso para ver se eu ganhava tempo para pensar em outro, mas não deu não. E para finalizar, um podcast que você recomendaria para a galera? Cara, o podcast que eu escuto todos os dias, sem exceção, se chama Vivendo no Ar. Não, mas História em Meia Hora. Meu amigo, é incrível. Antes tipo assim, tem dia que eu gosto de correr escutando música, mas tem dia que o cara é um professor de história, ele pega um tema e ele vai debruçar ali Esse com daí base. Eu vou seguir, cara, porque eu gosto muito de história também. Quando você entrar lá, tem muito conteúdo. Vê o tema que você acha que você sabe alguma coisa, né? Por exemplo, sem falar de política, mas ele vai falar do presidente atual, do anterior e tal. Cara, ele vai contar a história do pai da pessoa, né? Como que aconteceu. A origem de fato. Né? E ele não tem esse envolvimento político, por exemplo. Né? Se ele vai falar de história, ele vai lá na... Por exemplo, nós estamos nesse momento vivendo essa guerra, né? Acompanhando a distância de Israel com faixa de Gaza. Ele detalhou, ele falou o que foi Gaza, como que começou Israel, entendeu? Como que...
tudo. Então, assim, quando você termina, você fala, meu amigo, que loucura, sabe? Então, por exemplo, o sionismo, né, em relação aos judeus, ele fala, o sionismo, para quem quiser entender um pouquinho mais, eu colocaria no Spotify História em Meia Hora, Sionismo. O que você vai aprender desse podcast em relação a Israel e a guerra atual é uma coisa absurda. Mas ele fala sobre tudo. Stalin, ele vai falar sobre guerras, ele vai falar sobre presidentes antigos, tudo. É muito legal, cara. É um podcast assim que não tem como não gostar quem gosta de história, né? E de conhecimento, é uma coisa absurda. Ele é como se fosse um Sérgio Sacani da história, né? O Sérgio Sacani é aquele da física. Astronomia. De astronomia. Que ele simplifica conteúdos pra galera e a galera começa a acompanhar e imergir nesses conteúdos. Exato. E às vezes o tema ele quer aprofundar mais, aí ele cobra, sei lá, acho que a partir de R$10 por mês você já tem acesso a um clube lá e tal. Mas assim, se você não quiser pagar, você fica só nos básicos, que já é muito bom, cara. Então é bem interessante. Então, História em Meia Hora é uma dica aí que eu acho que quem seguir não vai se arrepender. Top demais. Com certeza. Depois dessa propaganda também. Pois massa. Mas, Daniel, queria agradecer aqui, né? Apesar do pouco tempo, eu nem vi passar aqui, já deu quase 2 horas aqui falei demais. De podcast. Foi muito massa. Inclusive, eu acho que foi muito pouco do que realmente deve ser essas histórias mesmo. Mais detalhado do que você já viveu, né, nesses 89 países. Então fica aqui o convite já também para um outro momento a gente poder, né, enfim, numa sua vinda natal, talvez até no próximo, vir você em Militão para falar como já foi o pós-primeira Gastroine, enfim, e muito mais. Mas eu queria deixar esse momento para você falar agora diretamente com a audiência, se eles puderem, quem quiser conhecer mais você, conhecer também a viagem de experiências, como eles podem acessar e usufruir dessa experiência, né? Eu esqueci que tinha a câmera apontada. Bem, o meu canal... o que eu posto no meu Instagram é o meu dia a dia. Se tem coisa boa, eu posto coisa boa. Se eu tô passando perrengue, é perrengue. Então, é a minha vida real, vamos dizer assim. E é Daniel, com 2 N's, Oliveira. Né, Daniel Oliveira. E a minha empresa chama Viagens de Experiência. Então, a gente posta lá também tudo relacionado ao negócio, às expedições, né, as viagens, através do canal Viagens de Experiência. Então, acompanhe lá, por favor. E quem vier, né, aqui do podcast, fala que veio pra gente saber, mensurar aí, né? Mas muito obrigado pelo convite. Né? Foi muito legal conhecer vocês aí. Muitas semelhanças, né, meu amigo? Vamos ver aí no próximo encontro o que andou aí nas nossas vidas, né? Mas parabéns aí pelo projeto. Valeu mesmo. Perfeito, muito obrigado. E você que ficou aqui conosco até agora, até a próxima semana com mais um novo convidado, trazendo muito conhecimento aqui para vocês. Valeu, galera.